dia, gente. Vamos recomeçar agora com a nossa videoaula número 6, dando continuidade ao estudo que nós já vínhamos fazendo sobre a teoria do crime, trabalhando os elementos do crime segundo a teoria analítico-finalista brasileira, né? Nós já vimos que o crime é composto por 3 elementos: fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. E começamos a estudar na videoaula passada, então, o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. E o fato típico, por sua vez, é composto por 4 outros elementos, que são a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Nós já estudamos a conduta na videoaula passada, dizendo que ela pode ser observada, aliás, dizendo que ela é o comportamento humano voluntário, não é? E dizendo também que ela vai ser analisada sob 2 óticas, sob a ótica da voluntariedade, trabalhando dolo e culpa, e sob a ótica dos modos, dos meios de execução, dos modos de execução. E aí a gente fala, então, sobre crimes comissivos e crimes omissivos, sendo estes últimos próprios ou impróprios, né? Dentro da voluntariedade, a gente estudou o dolo e a culpa, falamos sobre dolo direto e dolo indireto de primeiro e segundo grau, dolo indireto que pode ser eventual ou alternativo, e falamos também sobre a culpa, que requer a incidência de 6 elementos, e a culpa que pode ser analisada também como culpa consciente e como culpa inconsciente, com a atenção para que nós não confundíssemos a culpa consciente com o dolo eventual. Então, hoje a gente retoma os nossos estudos ainda com o fato típico, só que desta feita nós vamos passar ao estudo do segundo elemento do fato típico, que é o resultado. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar o resultado e a gente vai fazer isso estudando em que consiste o resultado e estudando também a sua ocorrência. Por que a sua ocorrência? Porque nem sempre o resultado estará possível, estará configurado no caso concreto. Nós estudamos, quando falamos sobre os tipos de crime, nós estudamos uma classificação de crimes que diz que os crimes podem ser formais, materiais e crimes de mera conduta. E é justamente nesse aspecto que a gente vai verificar que o resultado pode ou não ocorrer. Significa dizer que o resultado é um dos elementos do fato típico? Mas nem sempre ele vai acontecer. E quando é que ele vai acontecer, Michele? Ele só acontece naqueles crimes que pedem a ocorrência do resultado para, obviamente, a configuração do crime. Então, vamos continuar aqui. A gente falou sobre a conduta, né? E dentro de conduta a gente falou sobre voluntariedade. Deixa eu só abrir um novo slide aqui para a gente ir falando sobre agora resultado. Nosso assunto, a partir de agora, vai ser resultado. E o que é que a gente pode, então, como eu vinha dizendo, falar sobre resultado? Resultado é a modificação, né? É a modificação de alguma coisa no mundo exterior. O que seria, em outras palavras, seria, como diria Sanches, né, a modificação do mundo exterior perceptível pelos sentidos
provocada pelo comportamento do agente. Então, vamos usar esse conceito de Sanches para dizer que resultado é a modificação do mundo exterior com a observação de que perceptível aos nossos sentidos é a modificação do mundo exterior perceptível aos nossos sentidos, provocada pela ação do agente, né, do criminoso. Então, o que é o resultado? Eu agi, eu tinha aquela pretensão, eu tinha aquele dolo com aquela finalidade, ou então eu agi com culpa, mas eu atingi um resultado. E o que é esse resultado? É essa mudança, né, essa modificação do mundo exterior provocada pelo agente. Imagine, furto, 155. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Eu tenho um celular, é meu. Você vem, subtrai e leva-o para você. Houve uma modificação do mundo exterior? Houve. Por quê? Perceptível? Porque o celular estava comigo e agora está com você, não é? Crime de dano do 163. Você vem dirigindo embriagado, bate no meu carro e causa um dano. Olha só, eu posso falar aqui em dolo eventual? Poderia falar em dolo eventual. Então, o que aconteceu? Você assumiu o risco de, dirigindo embriagado, bater em alguém ou em alguma coisa e causar um prejuízo. E isso, de fato, aconteceu. Houve uma mudança no mundo exterior? Houve. O meu carro estava íntegro e agora o meu carro está avariado em decorrência da sua conduta. E o clássico homicídio, né? Desejando a morte de alguém, pratica os atos de execução para que esse alguém, de fato, morra. Qual é a modificação que eu tenho no mundo exterior? Eu tinha um sujeito vivo e agora eu tenho um sujeito morto, ok? Então, o que é que a gente pode falar mais sobre o resultado? Como eu vinha dizendo, o resultado, ele não acontece em todos os crimes. E por que não? Vamos lá, aquela classificação de crimes materiais, formais e de mera conduta, tá bom? O que são os crimes materiais? São aqueles que pedem a ocorrência de um resultado e é necessário que o resultado aconteça para a consumação do crime. O que são os crimes formais? São aqueles crimes que prevêem a ocorrência de um resultado, mas não pedem a configuração dele para que o crime seja consumado. E os crimes de mera conduta, quais são? São aqueles crimes que sequer fazem a previsão de um resultado. Olha como é relevantíssima a conceituação correta dos crimes materiais formais e de mera conduta. Por quê? Porque se eu digo a vocês que o de mera conduta sequer prevê resultado, eu não posso exigir dele, então, o resultado como elemento do crime. Compreendem? Se eu digo que o formal prevê um resultado, mas ele não é exigível para a consumação do crime, eu estou dizendo também que nos crimes formais, o resultado como elemento do fato típico, ele não vai acontecer. Então, em resumo, isso significa dizer que o resultado não acontece em todos os crimes, apenas nos crimes materiais, certo? Então, eu não vou falar, obviamente, em necessidade de configuração do elemento resultado nos crimes formais e nos crimes de mera conduta, porque o resultado só é exigível nos crimes materiais.
Isso significa dizer o seguinte: atenção, muita atenção. Nos crimes materiais, o fato típico vai ser constituído por conduta, resultado, nexo e tipicidade. Mas nos crimes formais e de mera conduta, eu não exijo resultado, e se eu não exijo resultado, eu também não exijo nexo. Resumindo, nos crimes formais e de mera conduta, o fato típico estará configurado apenas com a ocorrência da conduta e da tipicidade, tá? Então, vejam que esse quadro se modifica a depender da natureza do crime que a gente está trabalhando. O crime é material, fato típico é conduta mais resultado, mais nexo, mais tipicidade. O crime é formal ou de mera conduta. O fato típico se configura com a ocorrência da conduta e da tipicidade, não exigindo resultado e nexo causal, tá bom? Espero que isso tenha ficado bem claro. E reiterando, para que os elementos do crime ocorram como fato típico, é preciso que todos os seus subelementos estejam presentes. E aí que a gente faz essa observação. Agora, se o crime, veja, é um crime material que exige resultado e eu não tenho o resultado, então eu não tenho fato típico. Por quê? Porque faltou um elemento do fato típico. Agora, se o crime é formal e eu não tenho resultado, isso é irrelevante. Por quê? Porque o crime formal não pede a ocorrência do resultado. Tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado bem claro. Para resultado, é isso que nós temos para trabalhar. Para o resultado, a gente trabalha de forma bem simples, bem singela, só com essa observação relativa a quais crimes estão sendo analisados e a natureza deles enquanto crimes formais, crimes materiais e crimes de mera conduta. E agora a gente vai passar, então, para o estudo do terceiro elemento do fato típico, que é o nexo causal, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar o nexo causal. E o que é o nexo causal, Michele? O que é que eu posso chamar de nexo causal? Nexo causal nada mais é do que esse elo, essa ligação, essa conexão entre conduta e resultado. É saber se aquele resultado decorreu necessariamente daquela conduta. Mas qual a relevância disso, Michele? A relevância que a gente vai ver daqui a pouquinho, em muitos casos, em muitas situações, eu tenho uma conduta, eu tenho um resultado, mas esse resultado não necessariamente decorreu dessa conduta, porque eu tive paralelamente o que a gente chama de uma concausa. Duas causas atuaram no mesmo sentido para produzir um mesmo resultado. E a gente precisa identificar qual foi delas, então, aquela que causou efetivamente o resultado. Por isso que é muito importante o estudo do nexo causal, tá? E o nexo causal nada mais é do que a vinculação entre a conduta e o resultado. Então, temos aqui, portanto, o conceito de nexo causal. Esse nexo causal no direito penal brasileiro, gente, ele é estudado sob uma teoria que a gente chama de teoria
da equivalência dos resultados dos antecedentes causais. Guardem esse nome, teoria da equivalência dos resultados causais. Por quê? Porque essa é a teoria que estuda e explica o nexo no direito penal brasileiro. E ela também pode ser chamada de teoria da conditio sine qua non, tá? Ela também pode ser chamada de teoria conditio sine qua non. Isso significa dizer condição sem a qual, tá? Por que condição sem a qual? Por que teoria da equivalência dos resultados? É isso que eu acabei de falar para vocês. Quando nós temos duas ou três causas concorrendo, né, trabalhando para o mesmo sentido paralelamente, embora não em comum acordo, a gente precisa estabelecer qual delas foi a teoria, qual delas foi a causa relevante para a ocorrência do resultado. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso pela teoria da equivalência dos resultados, não, gente, dos antecedentes. Pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, fazendo uma análise regressiva dessas causas, desses eventos, desses antecedentes ao resultado. Olha só, a gente tem a seguinte hipótese, imagine a seguinte hipótese. Eu tenho aqui que alguém querendo matar um desafeto comprou veneno para ministrar ao desafeto e levá-lo então à morte, tá? Depois que ele comprou o veneno, ele passou na padaria e comprou um bolo. Prestem atenção, tá? Esse exemplo é de Sanches. Depois que ele comprou o bolo, ele misturou o veneno no bolo, né, para dar ao desafeto dele. Depois ele fumou um charuto. Depois ele serviu o bolo à vítima e a vítima morreu. Vocês viram aí o histórico dos acontecimentos, dos antecedentes do resultado, né? Comprou o veneno, comprou o bolo, misturou o veneno no bolo, fumou um charuto, deu o bolo à vítima, a vítima morreu. Vamos analisar. Se ele não tivesse dado o bolo à vítima, a vítima teria morrido? Sim. Se ele não tivesse fumado um charuto antes de dar o bolo envenenado à vítima, a vítima teria morrido? Obviamente, o charuto aí foi irrelevante, né? Volta ainda mais. Se ele não tivesse misturado o veneno no bolo, a vítima teria morrido? Não. Se ele não tivesse comprado o bolo e o veneno para depois misturá-los, a vítima teria morrido? Não. Então, a gente tem essa sequência anterior de antecedentes causais, que a gente chama, para chegar ao resultado. E na análise desses resultados, desses antecedentes, a gente precisa estudar o que de fato é relevante. Aqui a gente viu que o charuto não é relevante, não foi isso? Fumar o charuto, nada trouxe de modificação para o evento morte do sujeito. Então, eu posso chamar esse evento de fumar charuto como concausa ou como antecedente causal do resultado morte? Não. Por quê? Porque ele foi irrelevante. Então, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ela vem dizer isso. Você vai estudar os antecedentes daquele resultado e dali extrair o que de fato é relevante. O que foi relevante é causa do crime. Mas veja, sob o risco de voltar ao infinito, né, de regressar ao infinito, foi que surgiu também o que a gente chama de teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais. Enorme, né? É enorme, mas é bem fácil de compreender. Então, atenção aqui. Teoria
da eliminação hipotética dos antecedentes causais como forma de impedir o regresso ao infinito, tá? Proibição de regresso ao infinito. Deixando esses tópicos aqui para ficar mais fácil depois para vocês compreenderem. Então, o que é que rege o nexo causal? Teoria dos equivalentes, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Vou voltar no tempo e ver o que de fato é relevante. O que não for relevante, excluo. O que for relevante permanece, né, como causa para aquele acontecimento. Então, comprar o bolo, comprar o veneno, misturar o bolo ao veneno e entregar o bolo com o veneno à vítima. Fumar o charuto não é relevante. Mas, veja, olha esse exemplo. Eu quero matar um desafeto, não vou matá-lo envenenado. Eu vou adquirir uma arma, com porte ou sem porte, enfim, isso é irrelevante, e eu vou matar o meu desafeto. Vamos estudar o que aconteceu antes, vamos fazer essa análise dos antecedentes causais. Se eu não tivesse comprado a arma, eu teria matado a minha vítima? O resultado morte teria acontecido? Não. Agora, olhem, se alguém não tivesse vendido a arma a mim, eu teria adquirido a arma e matado o sujeito? Não. Se o fabricante não tivesse vendido a arma, essa arma teria sido posta no comércio e eu teria adquirido? Não. Se o minerador não tivesse extraído o mineral para fazer a arma, essa arma teria sido fabricada, vendida, chegado a mim que provoquei a morte de alguém? Não. Se os pais do minerador não tivessem esse filho, né, não tivessem gerado esse filho que mais tarde se tornou um minerador, eu teria matado aquele sujeito com a arma, cujo minério foi ele quem minerou, e a fábrica fabricou e o comércio vendeu e a arma chegou até mim. Esses fatos não são fatos concatenados que levam ao resultado? Sim, mas é possível que eu saia culpando todo mundo anteriormente pela morte que eu causei com uma arma de fogo? Não. É aí que entra a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais. O que eu vou analisar agora aqui, gente? Eu vou analisar a intenção, o aspecto subjetivo de todo mundo que atuou antes de mim. Então, veja, eu comprei a arma, tá? A pessoa que me vendeu a arma entra nessa linha de culpabilidade e vai responder comigo pelo homicídio? Em tese, não, né? Se esse sujeito me vendeu essa arma regulamentada, eu cumpri todos os requisitos, ou ele não sabia o que eu faria com essa arma, que seria efetivamente matar alguém, então eu não posso culpá-lo por esse evento. Agora, se o sujeito soube que eu queria matar alguém com uma arma de fogo e me vendeu com esse propósito, aí ele vai responder também, ou me cedeu, ele vai responder também junto comigo pelo crime de homicídio, mas ele responderia na forma de participação. Por quê? Porque ele não praticou o verbo do tipo, ele só me auxiliou para que eu praticasse. Então, voltando, quem me vendeu a arma vai responder comigo pelo crime de homicídio? Em tese, não. Quem fabricou vai responder? Em tese, não. Por quê? Porque ele não fabricou a arma para que eu matasse aquela pessoa, não é? E quem minerou vai responder comigo? Não. Por quê? Porque ele não teve o dolo em relação àquele resultado que eu produzi. E os pais do minerador? Muito menos, não é? Então, a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais vem explicar justamente isso, tá bom? Eu vou fazer essa análise regressiva? Vou, mas eu tenho que analisar o elemento subjetivo dolo das pessoas que atuaram antes de mim.
Se as pessoas que atuaram antes de mim não tiveram essa intenção de produzir por meu intermédio aquele resultado, elas não respondem pelo crime que eu pratiquei, tá bom? Então, teoria da equivalência dos antecedentes causais, regresso para saber o que é relevante ou não. Depois que eu estipulo o que é de fato relevante para a ocorrência do resultado, aí eu uso a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais para, dentro do que foi relevante, saber quem teve dolo, quem teve a intenção de produzir o resultado para o meu intermédio, para assim definir quem são as pessoas que responderão pelo crime, tá bom? Os pais do minerador, obviamente que não, a fábrica, obviamente que não, o comerciante vai depender da intenção. Se ele tinha a intenção de me vender a arma ou me ceder a arma para que eu produzisse aquele resultado, ele responde comigo. Se ele é um simples comerciante que vendeu a mim, como vende a qualquer pessoa, uma arma, ele não vai responder comigo pelo crime de homicídio, tá? Então, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, que explica o nexo causal, ela tem por finalidade estabelecer, tendo várias pessoas na linha de desenvolvimento do crime, quem de fato deve ser responsabilizado ou não, tá bom? Espero que tenha ficado bem entendido. E agora a gente vai ver que o conceito, né, esse estabelecimento desse nexo causal, ele vai encontrar respaldo lá no artigo 13, só um minuto, lá no artigo 13 do Código Penal, parágrafo 1º, quando fala da superveniência de causa relativamente independente, tá? Então, daqui a gente extrai o conceito do que é concausas. Eu posso ter mais de uma causa que vai agir para a produção daquele resultado. É o que a gente chama de concausas. Eu tenho mais de uma causa produzindo um resultado. Imagine que esse cidadão que deu o bolo envenenado ao desafeto dele, enquanto o veneno surtia efeito, tá? O sujeito ainda estava vivo, aí passam duas pessoas numa moto que também não gostam dele, atiram e matam. Vejam, você deu um bolo envenenado, né? Você desejou a morte. Só que, paralelamente, duas pessoas que nada tinham a ver com você passaram numa moto e atiraram nele. O sujeito morreu. Quem é que vai responder pelo homicídio consumado, né? Aí aqui é que eu tenho, então, a figura das concausas. Causas que juntas atuaram para a ocorrência daquele resultado, tá? Qual é a consequência disso? Uma delas vai ser relevante para o resultado, né? Foi aquela que foi primordial, fundamental, sem a qual, teoria da conditio sine qua non, sem a qual o resultado não teria sido produzido. Aí você veja, vem o laudo tanatoscópico desse cadáver e diz: o sujeito morreu pela ação do veneno, não pelos tiros. Que solução eu dou para isso? Quem envenenou e foi a causa do veneno, da morte, vai responder pelo homicídio consumado. Apesar dos outros dois sujeitos terem atirado nessa vítima, esses tiros não foram a causa da morte dele. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho que as pessoas da moto vão responder pelo homicídio tentado. Compreenderam agora a relevância do estudo do nexo causal, da teoria da equivalência dos antecedentes causais, da eliminação hipotética desses antecedentes e do estudo das concausas. Se eu tenho mais de uma causa, eu preciso analisar
qual delas foi a preponderante para aquele resultado. E é aqui nessas concausas que a gente vai, então, aplicar o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. E o que é que ele diz, Michele? Ele diz o seguinte: a superveniência, a ocorrência depois de uma causa relativamente independente, exclui a imputação, a responsabilidade, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Superveniência de causa relativamente independente. Sabe o que a gente precisa fazer aqui, gente, agora? A doutrina nos diz que a gente precisa analisar essas causas sob duas perspectivas. Eu tenho causas, atenção, que serão chamadas de causas absolutamente independentes. E eu tenho causas que serão chamadas de causas relativamente independentes. E o que isso significa dizer? Independentes. O que isso significa dizer? Significa dizer que as causas absolutamente independentes, que a gente chama de concausas, são aquelas, gente, que não guardam relação umas com as outras. Vejam, eu dei veneno. Uma outra pessoa que eu não conheço passou e atirou na minha vítima que eu envenenei, mas que ainda não havia morrido. A minha ação tem alguma conexão, tem alguma ligação, há alguma interação entre essas causas? Não. Elas se originam de pontos diferentes, né? Ela tem o que a gente chama causas, ela tem origens diferentes. As causas possuem origens diferentes. Aí eu vou colocar aqui só para vocês lembrarem, tá? Veneno versus tiros. Só para ficar mais fácil de vocês compreenderem. E as causas relativamente independentes, quais são? O que são? Essas causas relativamente independentes, elas têm essa independência relativa parcial, por quê? Porque aqui nesse caso, gente, elas nascem do mesmo ponto, elas possuem a mesma origem. Como é que eu poderia falar sobre isso? As causas possuem a mesma origem. Como é que eu poderia falar sobre essas causas relativamente independentes? Veja só, eu, pretendendo também matar um desafeto, o que é que eu fiz? Eu dei facadas nesse meu... Aliás, veja só, o que é uma causa relativamente independente. Eu quero lesionar alguém, tá? E aí eu dou uma facada. Não, eu quero matar, tá? Reformulando aqui, eu quero matar. E aí eu dou uma facada nessa pessoa com a pretensão de matar, mas de repente ela se defende e a facada única que eu dei não foi letal, não foi fatal. Mas olha só, o sujeito tem hemofilia. O sujeito tem uma doença sanguínea que dificulta a coagulação do sangue. E em decorrência dessa hemofilia, pela minha facada não letal, o sujeito morreu. Aí eu pergunto, a minha facada era suficiente para causar a morte dele? Não. O que foi que fez com que ele morresse? A hemofilia. Sem a minha facada ele teria morrido? Não.
E sem a hemofilia, ele teria morrido pela minha facada? Não. Então, vejam que elas têm um ponto de interação, há uma conexão entre as causas. Só com a facada ele não morria, só com a hemofilia ele não morria. Houve essa conjugação de fatores para que eu atingisse o resultado. Então, eu digo que o resultado decorreu de eventos que possuem a mesma origem, tá? Então, essas causas que trabalharam juntas, elas possuem a mesma origem, elas possuem uma interação, ok? Espero que isso tenha ficado compreendido, né? Para que a gente agora estude um pouco mais a fundo essas causas para saber as suas consequências, tá bom? Deixa eu colocar aqui de uma forma mais fácil. Vou dizer aqui também ou as causas não se conjugam para o resultado. Ao passo que aqui as causas se conjugam, ou seja, agem juntas para o resultado. Aí só para lembrar vocês, vou colocar também aqui o exemplo da facada versus hemofilia, tá? Aí vocês lembram do exemplo e fica mais fácil. Pronto, até aqui tudo bem. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Cada uma dessas causas, gente, ela pode acontecer em momentos diferentes. Então, as causas absolutamente independentes podem acontecer em 3 momentos. Elas podem ser chamadas de pré-existentes. Eita danado. Pré-existentes. Elas podem ser concomitantes ou supervenientes, tá? Então, cada uma dessas causas aqui, elas podem acontecer de forma prévia, elas podem acontecer ao mesmo tempo, ou elas podem acontecer em uma após a outra, tá? Por isso a gente chama de causas pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Tanto as relativamente quanto as absolutamente vão ser classificadas assim, ok? Então, nós temos as causas relativamente independentes, nós temos as causas absolutamente independentes e nós temos aqui que cada uma delas pode ocorrer pré-existente, concomitante ou superveniente. Pré-existente, como o nome já diz, gente, é uma coisa que aconteceu antes. Concomitante é uma coisa que acontece ao mesmo tempo, são causas que acontecem ao mesmo tempo. E supervenientes são aquelas que acontecem depois, tá? No exemplo do veneno e do tiro, sob a minha perspectiva, eu dei o veneno. Superveniente, depois veio uma pessoa e atirou na minha vítima. Sob a perspectiva dele que atirou, ele veio e e atirou. Mas antes dele, eu já tinha agido dando o veneno. Então, para ele, a minha causa é pré-existente. Para mim, a causa dele é superveniente, tá? Uma veio depois da outra. Vamos aos exemplos. Olha só, uma causa absolutamente independente. A atira em B, que antes já tinha sido envenenado por C, morrendo em razão do envenenamento. Esse primeiro exemplo que eu dei para vocês, tá? Eu envenenei, outra pessoa veio e matou com tiros. O laudo disse que o meu sujeito morreu
do envenenamento e não dos tiros. A minha causa foi uma causa pré-existente. A causa da morte, do resultado morte, foi a causa pré-existente, a minha. Nesse contexto, como é que eu soluciono juridicamente? Eu vou responder pelo homicídio consumado, ao passo que quem atirou vai responder pelo homicídio tentado. Por quê? Porque aqui eu tenho, em relação a quem atirou, uma quebra do nexo causal. A morte não decorreu da conduta dele. Então, ele não pode responder pelo crime de homicídio consumado, porque a consumação decorreu da minha ação, tá? Então, qual é a consequência da causa absolutamente independente e pré-existente? Quebra o nexo causal e quem agiu depois responde pela tentativa e não pela consumação, tá? Agora vejam exemplos de causas concomitantes. Enquanto eu estou dando veneno à minha vítima, o matador de aluguel vem e atira. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu ainda estava ministrando o veneno quando aquele outro sujeito veio e atirou, tá bom? As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Uma não foi antes ou depois da outra. Qual é a consequência aqui? Se o laudo disser que o sujeito morreu em razão dos tiros, não havia ainda veneno suficiente para que ele morresse, embora já houvesse veneno no corpo, e ele morreu dos tiros. Qual é a solução que eu vou dar aqui? As causas são, vocês estão vendo, absolutamente independentes. Uma não se conecta com a outra em momento algum. Qual é a solução jurídica? Se o sujeito morreu dos tiros, quem atirou responde pelo homicídio consumado. Eu que dei parcialmente o veneno e não causei o resultado, embora pretendesse, vou responder pelo homicídio tentado. O que acontece aqui mais uma vez? Quebra-se o nexo causal de uma das condutas, fazendo com que o sujeito responda pela tentativa, ao passo que o outro, que foi a causa fundamental, né, que foi a causa efetiva do resultado, vai responder pelo crime, então, consumado. Aí eu tenho agora a hipótese do superveniente. Depois que eu aliás, gente, desculpe, eu falei quando eu falei da primeira causa, eu falei da causa exatamente. Parou? Volta. Depois que eu enveneno o sujeito, aí vem aquele matador e atira nele. Eu envenenei, mas o meu sujeito ainda não morreu. Aí vem o matador e atira nele. A vítima morre. Só que dessa vez, a causa da morte não foi o veneno. A causa da morte foi o tiro. No meu primeiro exemplo, a causa da morte foi o veneno. Agora, no mesmo contexto, a causa da morte vai ser o tiro. Envenenei primeiro. Depois veio o tiro. E o laudo disse que quem causou a morte foi o tiro. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou solucionar essa questão? Se quem causou efetivamente o resultado morte foi o tiro, a causa tiro ela é superveniente, não é? Ela não veio depois do envenenamento, então a causa primordial para o resultado foi o tiro, que veio depois do envenenamento. Então ela é uma causa superveniente. A minha era pré-existente por quê? Porque eu envenenei, ele atirou, mas o veneno foi que efetivamente causou a morte. Aqui não. Aqui eu envenenei, ele atirou e quem causou o resultado morte foi o tiro. Então, a preponderante é superveniente. Lá no outro exemplo, a preponderante foi a pré-existente, o veneno, tá? Espero que vocês estejam entendendo essas colocações. Então, em todos esses casos, nesse último caso da superveniente, quem atirou
responde pelo crime de homicídio consumado, eu respondo pelo crime de homicídio tentado, tá? Em qualquer hipótese pré-existente, concomitante ou superveniente, nas causas absolutamente independentes, eu quebro, eu rompo o nexo causal e aquele que não foi o efetivo causador do resultado só responde pela tentativa. Quem vai responder pela consumação é aquele que efetivamente causou o resultado, tá bom? Que foi a morte. Já nas causas relativamente independentes, elas são independentes, mas em algum momento elas se conectam. Elas têm um ponto comum. Há uma conjugação de fatores para que se alcance o resultado, tá? Então, aqui eu posso vir a ter consequências diferentes das que a gente estudou nas causas absolutamente independentes. Essas também são pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Vamos aos exemplos. Aí eu volto àquela questão da hemofilia, né? Vocês recordam? Falei agora há pouco como exemplo de causa relativamente independente. Então, vamos à hemofilia. Eu querendo matar alguém, atiro ou dou uma facada que não é letal. Sanches traz o exemplo de alguém que, querendo matar a outrem, atira e atira no pé. O tiro não foi letal. Mas em decorrente dessa condição pré-existente de hemofilia, o sujeito vem a morrer, tá? O tiro não era letal, a facada não foi letal, mas o sujeito morreu por essa condição pré-existente de hemofilia, tá? A doença existia antes do ferimento. E a situação é, eu não tenho como desvincular as duas coisas. Elas estão conjugadas. Sem a hemofilia, ele não morreria com um tiro no pé, e com a hemofilia, sem o tiro, o sujeito também não morreria. Então, qual é a consequência que eu tenho aqui? Não se rompe o nexo causal e o sujeito vai responder pelo homicídio consumado, embora o tiro dele não tenha sido letal, embora a facada dele não tenha sido fatal. Tá vendo que o raciocínio é diferente para as causas absolutamente e para as causas relativamente independentes? Cuidado! Então, na relativamente independente pré-existente, não há rompimento do nexo causal e o sujeito vai, sim, responder pelo resultado, portanto, por homicídio consumado, tá? Uma causa que a gente pode chamar de relativamente independente, concomitante, embora pareça esdrúxula, mas veja, você, né? Eu sou a vilã de hoje. Você, visando matar alguém, visando a morte de alguém, pega uma arma e aponta para essa pessoa e atira. O tiro não pegou no sujeito. O tiro não atingiu a tua vítima. Mas o danado era cardíaco e morreu do susto quando você disparou a arma em direção a ele. E aí? Você queria matar, você atirou. O tiro não pegou, mas o sujeito morreu de um ataque cardíaco. Qual é a consequência jurídica disso, minha gente? A consequência jurídica disso é que você vai responder pelo resultado produzido. Por quê? Porque aqui, mais uma vez, eu tenho uma conjugação, uma conexão de causas. Ou seja, se você não tivesse disparado, naquele momento ele não teria sofrido um ataque cardíaco. Se ele não fosse cardíaco e você tivesse disparado, ele também não teria sofrido aquele ataque cardíaco do susto, do pânico em ver uma arma sendo disparada em sua direção, tá? Então, aqui, mais uma vez, a conjugação de fatores e eu tenho que o sujeito responde pelo crime consumado, responde
então, pelo resultado produzido, tá bom? Eu vou tentar colocar, antes de mandar esses slides para vocês, no próximo slide aqui, um quadrozinho sinótico que Sanches traz, né, explicando qual é o exemplo, qual é a consequência jurídica de tudo isso, tá? Vou mandar para vocês de uma forma bem explicadinha. Só estou aqui fazendo a explicação verbal, porque ela é necessária, obviamente. E aí a gente chega, por último, tá? E eu vou grifar aqui, porque essa é a relevância do nosso estudo. Não sei que cor eu ponho, vou colocar azul, para chamar a atenção, tá? Por quê? Porque é justamente sobre essa causa que fala o artigo 13, parágrafo 1º. Lembram que eu disse a vocês de superveniência de causa independente, relativamente independente? Pronto. Então, esse artigo 13 aqui, minha gente, eu vou colocar ele até azulzinho também para chamar a atenção. Ele fala justamente dessa causa relativamente independente superveniente. Para ela, eu vou ter um raciocínio diferente. Veja que na relativamente independente pré-existente, você responde pelo resultado, pela consumação. Na concomitante, você também vai responder pelo resultado, pela consumação, mas para a superveniente, a gente já vai ter uma observação diferente. Nas absolutamente, eu rompo, quebro o nexo causal, e aquela com causa que não foi preponderante vai responder pela tentativa, o sujeito responde pela tentativa. Nas pré-existentes, nas relativamente independentes, pré-existentes e concomitantes, eu não tenho o rompimento do nexo causal e o sujeito responde pela consumação. A superveniente, eu vou tratar de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque o código diz que, se sobrevém uma causa relativamente independente, exclui-se a imputação quando por si só ela produziu o resultado. Vamos ao exemplo? Olha só, eu atiro na minha vítima. O meu tiro não é letal. Aí o sujeito é socorrido numa ambulância para ser levado ao hospital regional em Uricuri. No caminho, o sujeito, o carro, a ambulância, se envolve em um acidente de trânsito e a criatura morre em decorrência dos ferimentos do acidente. Atirei, quis matar, o tiro não foi letal, o sujeito morreu, mas morreu em decorrência dos ferimentos do acidente. Como é que eu soluciono esse problema? Como é que eu vou resolver essa questão da imputação? Eu vou responder por esse homicídio consumado ou eu vou responder pela tentativa, que foi o que efetivamente eu fiz? Agora, olhem outro exemplo dentro desse mesmo contexto. Eu atirei na minha vítima, né? A minha vítima foi socorrida, o tiro não foi letal, a vítima foi socorrida ao hospital, não houve acidente de trânsito, mas no hospital ela adquiriu uma infecção hospitalar e morreu em decorrência desta infecção, tá? Nos dois exemplos, eu atirei, eu quis matar, o tiro não foi letal. Mas o sujeito morreu em algum momento, tá? Eu tenho duas concausas, não tenho? Eu tenho uma concausa tiro e tenho uma concausa acidente de trânsito. Elas são relativamente independentes, por quê? Porque se eu não tivesse atirado, ele não estaria na ambulância. Eu tenho concausa no outro exemplo, porque se eu não tivesse atirado, ele não teria ido ao hospital e não teria sido acometido por uma infecção hospitalar, tá? Quais são as consequências jurídicas aqui? Gente, pela regra do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, o sujeito responderia só pelos atos que ele praticou, tá? Olha só,
A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Qual foi a causa superveniente? O acidente, a infecção hospitalar. Aí diz o código que, se essa causa superveniente foi suficiente para sozinha causar o resultado, então exclui a minha imputação. Eu deveria responder apenas pela tentativa e não pelo crime consumado, tá? A consequência seria essa. Mas o STF apresenta um entendimento para dizer que essas situações são situações diferentes, tá? Pelo Código Penal, gente, pela regra do artigo 13, parágrafo 1º, nas duas hipóteses, eu só deveria responder pela tentativa, porque a causa superveniente porque a causa relativamente independente superveniente, quando por si só causa o resultado, ela exclui a imputação do agente. Isso significa dizer que eu não responderia pela consumação, só pela tentativa. Mas o STF veio e disse o seguinte: se porventura a concausa for desdobramento natural do crime, tá? Aquela causa superveniente for desdobramento natural do crime previsível, ela não vai excluir a imputação. Agora, se a causa superveniente não é desdobramento natural do crime, aí sim ela exclui a imputação. Explique, Michele, por favor. Se eu atirei em alguém, não foi letal, ele foi socorrido e morreu num acidente de trânsito, é imaginável a um cidadão comum que no socorro essa vítima vá morrer de um acidente de trânsito? Um acidente de trânsito é desdobramento natural do ferimento? Não. Então, nesse caso em especial, o sujeito vai responder pela tentativa e não pela consumação, tá? Se a concausa é desdobramento do crime, ele responde pela consumação e não pela tentativa. Se a concausa não é desdobramento natural do crime, ele responde, então, pela tentativa e não pela consumação, tá, gente? Então, muita atenção, porque a causa relativamente independente superveniente pode trazer duas consequências. A gente viu que as outras trazem uma única. As absolutamente rompem o nexo, as relativamente independentes, pré-existentes e concomitantes não rompem o nexo, e a superveniente pode ou não romper o nexo, né? Então, no acidente de trânsito, veja, se o acidente de trânsito não é desdobramento natural, rompe o nexo causal e eu vou responder só pela tentativa, embora o sujeito tenha morrido. Mas uma infecção hospitalar é desdobramento de um ferimento que precisou ser socorrido em um hospital? É. Uma pessoa que vai ao hospital ferida, é completamente imaginável que ela possa adquirir, né, embora não seja comum, uma infecção hospitalar e dela venha a falecer. Então, a infecção hospitalar foi desdobramento do crime. Nesse caso, não se rompe o nexo causal e o sujeito vai responder pelo homicídio consumado. Viram? A causa foi a concausa, aparentemente superveniente, parecem ter a mesma consequência, mas não tem. A atenção que vocês precisam ter em relação a isso é justamente essa. Se ela é desdobramento, não rompe o nexo e o sujeito responde pela consumação. Se ela não é desdobramento, rompe o nexo e o sujeito só responde pela tentativa. Tá bom, gente? Era isso que a gente tinha para trabalhar em relação ao nexo causal.
Lembrando que o nexo causal só vai ser exigível nos crimes materiais, tá? Porque se o formal e o mera conduta não pedem resultado, sem resultado não há que se falar em nexo, já que nexo é essa conexão entre a conduta e o resultado, tá? E agora a gente vai, então, para a análise do último elemento do fato típico, que é a tipicidade, tá? O fato típico é composto por conduta, resultado, nexo e tipicidade. Lembrando que resultado e nexo só serão exigíveis nos crimes materiais. Nos crimes formais e de mera conduta, eu só exijo 2 elementos que são tipicidade e conduta. Então, vamos lá. O que é tipicidade? Qual é esse último elemento do fato típico aqui? A tipicidade, como regra, é a gente adequar a conduta a um tipo penal. Matar alguém, matei alguém. Existe uma previsão legal para isso? Criminalizadora? Sim, artigo 121. Então, há um encaixe da conduta na norma, tá? Via de regra, tipicidade é isso. Só que quando a gente estuda a tipicidade aqui como elemento do crime, a gente vai estudar a tipicidade de 2 formas. A tipicidade formal e a tipicidade material. E aí eu conceituo tipicidade de formas diferentes, certo? Atenção para isso. A tipicidade como elemento do crime, ela vai ser estudada sob 2 aspectos: tipicidade formal e tipicidade material. E aí eu tenho conceitos diferentes. Conceito de tipicidade formal e conceito de tipicidade material, ok? Então, vamos lá. O que é a tipicidade formal? A tipicidade formal é exatamente essa de conectar, né, de encaixar a conduta a um tipo penal. É a formalização, tá? Então, é o encaixe da conduta a em um tipo penal. Pronto. Isso é tipicidade formal, tá? É só regra, é só proforma. Você praticou determinada conduta. Essa conduta tem previsão? Tem um tipo penal prevendo isso? Tem. Então, eu tenho aqui esse encaixe. E o encaixe vai caracterizar a tipicidade formal. Mas aí, já que a gente entendeu que a tipicidade formal é isso, o que seria, então, a tipicidade material? O que eu falaria sobre tipicidade material? Tipicidade material, gente, vai ser a relevância jurídica daquela conduta praticada. Olha só, um sujeito entrou numa papelaria e subtraiu uma caneta Bic, tá? Eu posso falar em tipicidade formal a um crime de furto, a conduta dele se encaixa no tipo penal do 155, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel? Sim, não se encaixa. Agora, eu posso falar em tipicidade material aqui, a relevância jurídica desse resultado a fim de propiciar, a fim de impor ao judiciário o processamento desse cidadão. Aí aqui, nesse momento da tipicidade formal, eu já não vou estudar esse encaixe, eu vou estudar a relevância do bem jurídico
ofendido, tá? É exatamente isso. Quando eu estudo tipicidade, eu preciso estudar tipicidade sobre esses dois impostos. Tipicidade formal, o encaixe, e a tipicidade material, a relevância do bem jurídico que foi ofendido. Será se é razoável que o judiciário monte um processo, desenvolva um processo contra esse cidadão para promover uma punição pelo furto de uma caneta BIC que custa, sei lá, em torno de R$1? Não, não é relevante. Então, embora eu tenha tipicidade formal, eu não tenho tipicidade material aqui, tá bom? E a tipicidade como elemento do fato típico, que constitui elemento do crime, ela precisa da conjugação, da configuração conjunta dos dois elementos. Eu preciso ter a tipicidade formal e eu preciso ter a tipicidade material, tá? Então, é tipicidade formal mais tipicidade material. As duas precisam acontecer. Quando é que eu falo em atipicidade? A tipicidade é quando não há tipicidade, tá? O a é um prefixo de negação, é a não tipicidade. E essa não tipicidade pode acontecer de duas formas. Pode acontecer como atipicidade formal, ou seja, para aquela conduta já não existe previsão legal, né? Então, o crime, por exemplo, de adultério já não é crime. Se alguém é adúltero na constância do casamento, eu não posso falar em fato típico porque eu não tenho tipicidade. E por que eu não tenho tipicidade? Não tenho no aspecto formal. Eu não tenho mais um tipo penal no qual eu possa encaixar essa conduta, tá? Então, vejam, a atipicidade pode ser formal, quando eu não tenho mais um tipo para encaixar aquela conduta, ou a minha atipicidade pode ser material. Eu encaixo a conduta num tipo penal, mas aquele bem jurídico ofendido, ele não é mais relevante o suficiente para fazer com que o judiciário puna aquele cidadão. Eu não sei se vocês viram ano passado, no segundo semestre, não, foi esse ano já, foi agora, no começo do ano, o STJ deu duas decisões interessantes. Uma delas eu lembro que foi em sede de habeas corpus. O sujeito foi processado e condenado por ter subtraído algumas barras de chocolate em um supermercado, poucas barras de chocolate no supermercado. E quando chegou no STJ, o STJ disse, olha, essas barras de chocolate subtraídas, embora constitua crime, haja uma tipicidade formal, elas não são suficientes para encarcerar esse cidadão, para incluir esse cidadão no sistema prisional falido brasileiro. E aí, então, ele fez o quê? Reconheceu aqui uma atipicidade material. O STJ disse que, embora houvesse tipicidade formal, não havia tipicidade material, não havia relevância jurídica naquele bem que foi ofendido, né? O bem que foi subtraído, as barras de chocolate, os bens que foram. E outra decisão também, com uma diferença de 1 a 2 semanas depois, foi a de um cara que subtraiu de um mercadinho, de uma bodega, era uma garrafa de cachaça, 2 garrafas de cerveja e alguns poucos reais que estavam no caixa, né? Mesmo procedimento. Aí o STJ veio e disse, há tipicidade formal, mas não há tipicidade material. Por quê? Porque nesse caso não há relevância no bem jurídico que foi subtraído, tá? Então, cuidado com o conceito de atipicidade. Tipicidade é elemento do crime. A atipicidade
é a ausência de tipicidade, tá bom? É preciso que vocês conheçam esse termo. Então, o termo é atipicidade, é ausência de tipicidade, tá? E essa ausência de tipicidade pode ser formal ou material. Na atipicidade material, deixa eu mudar aqui. A atipicidade material é o que a gente chama de excludentes de tipicidade. Olha só, muita atenção agora, tá, gente? Eu sei que é exaustivo, é cansativo e tudo mais, mas isso agora é relevante. A atipicidade material, a gente já viu, que é quando existe uma tipicidade formal, mas o bem jurídico não é relevante. Então, a expressão, né, a tipicidade material, eu dou o nome de excludentes de tipicidade. Causas que vão excluir, que vão retirar a tipicidade material, por isso, a tipicidade material. Então, vamos lá. Quais são essas causas? Quando é que eu tenho a tipicidade material, tá? Mas o sujeito não vai ser responsabilizado, não vai ser punido pelo crime que ele praticou. Aí eu tenho aqui alguns princípios que a gente já estudou. O primeiro deles, princípio da insignificância. Recordam? Recordam do princípio da insignificância? O princípio da insignificância é aquele que diz que se o bem jurídico ofendido não for, de fato, relevante, o judiciário, então, não faz punir o agressor. Então, eu tenho aqui, então, o princípio da insignificância como uma causa de atipicidade material. Ou seja, como uma causa de exclusão, uma causa excludente de tipicidade material, tá? Seriam esses dois exemplos. O exemplo das barras de chocolate, o exemplo da caneta Bic, o exemplo da cachaça e da cerveja. Mas eu tenho outro princípio que também funciona como excludente, que é o princípio da adequação social, que a gente também já estudou, né? Quem falava bem sobre isso e trazia exemplos era o saudoso Luiz Flávio Gomes, professor Luiz Flávio Gomes, do curso LFG, e ele dizia que são exemplos de adequação social uma pessoa, uma mãe, que leva um filho recém-nascido para curar as orelhas e pôr brincos, né? Seria aí uma lesão corporal? Sim, estou ofendendo a integridade física desse bebê sem a anuência dele, obviamente. Mas essa mãe merece ser punida? Não. Por quê? Porque aqui incide o princípio da adequação social. Ou seja, é comum na sociedade brasileira, não sei dizer nas demais, que as mães, os pais, né, como um todo, furem as orelhas das filhas recém-nascidas para colocar esse adereço, né? Então, essa mãe não deveria ser punida, embora haja tipicidade formal, por não haver tipicidade material, tá? E outra hipótese também que exclui, a gente pode trabalhar como excludente de tipicidade, é o que a gente chama de erro de tipo, e há muita coisa para estudar sobre erro de tipo, e eu vou só falar rapidamente sobre ele, porque nas próximas videoaulas a gente vai estudar de forma detalhada o erro de tipo, tá, gente? Então, o que eu tenho aqui no erro de tipo? Eu tenho uma situação na qual o agente, por engano, imagina não estar presente algum elemento do crime, mas está, e ele acaba cometendo um ilícito. Veja,
você e seu colega possuem um celular, possuem celulares parecidos, idênticos, tá? Mesma marca, mesmo modelo, mesma cor. E aí vocês estão conversando e um põe o celular sobre a mesa. Continuam conversando e o primeiro que sai, que não é o dono do celular, né? Equivocadamente, sem querer, achando que é o dele, pega e leva. Quando ele pega esse celular que não é dele e leva, ele não está cometendo um furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel? Está. Mas ele não sabia, ele errou sobre um elemento do tipo, houve um erro sobre a compreensão de um elemento do tipo, que foi a compreensão do elemento alheio. Ele levou achando que era dele e não do outro. Então, nesse caso, incide o erro de tipo, que a gente chama de erro de tipo, que a gente ainda vai estudar um pouco mais detalhado. E se o erro de tipo é um erro de tipo invencível, né? É justificável, então o erro de tipo invencível funciona como uma excludente de tipicidade. Eu tenho a tipicidade formal aqui? Tenho, mas eu vou ter uma excludente de tipicidade material, por quê? Porque o sujeito errou em relação à compreensão de um elemento do crime, que era a compreensão do elemento alheio. Então, nesse caso, ele também não vai responder pelo crime de furto em função da incidência do erro de tipo invencível, tá? Outras duas hipóteses que também funcionam como excludente de tipicidade, parte da doutrina diz isso, são o que a gente chama de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tá? Essa regrinha está lá no artigo 15 do Código Penal, para quem quiser dar uma olhada. E o erro de tipo está no artigo... Só um minuto que eu estou localizando. No artigo 20 do Código Penal. Então, temos isso aqui. Tá? Assim como o erro de tipo, gente, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz também serão objetos de estudo, creio eu, que nas próximas videoaulas. Na próxima videoaula a gente vai tratar da imputabilidade, aliás, da ilicitude como segundo elemento do crime, e na outra, na seguinte, a gente vai tratar da culpabilidade como terceiro elemento do crime. Então, estudando os três elementos do crime, a gente vai passar a estudar, então, o erro do tipo, desistência voluntária, arrependimento eficaz, esses outros institutos que estão na nossa ementa. Então, por isso que eu estou falando rapidamente sobre eles, porque a gente vai ter ainda um momento oportuno para estudar sobre esses institutos, tá? Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o sujeito começa, na desistência voluntária, ele começa a praticar um crime, e durante os atos de execução, ele resolve parar por vontade própria e reverte o resultado. Não permite, reverte não permite que o resultado aconteça. Exemplo, você quer matar alguém, você deu um tiro nessa pessoa. Você poderia dar mais, porque aquele primeiro não foi letal. Mas bateu uma crise de consciência, você se arrependeu e não quer mais matar o cidadão, põe no carro, leva para o hospital, socorre e salva. Qual era a tua intenção primeira? Matar. Qual era o teu dolo? De homicídio, não é? Aí o que o artigo 15 do Código Penal estabelece? Diz que, em sendo caso de desistência voluntária, o sujeito não responde pelo crime que inicialmente ele pretendia cometer, mas só pelos atos já praticados. Isso significa dizer que o meu dolo era um dolo de homicídio, não é isso? Mas quando eu desisti e salvei a minha vítima, eu vou responder então só pelo que eu pratiquei até então. E o que é que eu pratiquei até então? Lesões corporais. Então, eu tenho uma exclusão de tipicidade material no seguinte aspecto: eu não respondo pelo crime que eu pretendia.
eu vou responder pelo crime correspondente aos atos que eu pratiquei até o momento da desistência, tá? Por isso a gente fala, aqui em Fale, que a desistência voluntária é uma excludente de tipicidade material. O arrependimento eficaz é bem parecido, só que aqui eu não paro durante os atos de execução. Eu pratico todos os atos de execução e depois que eu pratico todos os atos de execução, é que eu me arrependo e busco não permitir que o resultado aconteça, tá? Para que incida a desistência voluntária e arrependimento eficaz, é preciso que o resultado não aconteça. Aí aqui, mais uma vez, eu dou todos os tiros que eu podia dar naquela pessoa, ela corre, cai no chão e vai morrer, mas eu rapidamente me arrependo, pego a minha vítima, levo ao hospital e ela é salva. Aí eu posso, então, ser beneficiado com o Instituto do Arrependimento Eficaz, que tem a mesma consequência jurídica da desistência voluntária. Mas lembrando que uma e outra pedem que o resultado não aconteça. Se eventualmente a vítima morre, já não cabe a desistência voluntária nem o arrependimento eficaz. E, por fim, a nossa última causa excludente de tipicidade, que é o crime impossível. Eu creio até que eu já tenha falado sobre ele. Já, inclusive, quando a gente estudou a classificação dos crimes, a gente já falou sobre crime impossível, né? Está lá no artigo 17 do Código Penal. Que é, lembrando, quando o sujeito não vai responder pelo crime consumado, né? Ele responderia pela tentativa, mas no caso de crime impossível, nem pela tentativa ele responde, né? O artigo 17 diz que a tentativa não é punível, não haverá punição pela tentativa nos casos de crime impossível. E o crime impossível é aquele quando o sujeito não consegue a consumação por ineficácia absoluta do meio que ele escolheu para praticar o crime, envenenar alguém com açúcar, ou por ineficácia ou impropriedade absoluta do objeto, né? Matar alguém morto. Então, nesses casos, eu teria a exclusão da tipicidade material. E como eu já disse a vocês, é preciso que, para que haja tipicidade como elemento do fato típico, haja sob o aspecto formal e material, tá? Então, se não há tipicidade formal, há uma atipicidade e não há crime. Se tem tipicidade formal, mas não tem material, aí há também uma atipicidade, não tem tipicidade, portanto, não tem crime, porque a gente viu que, para que haja crime, é preciso fato típico, ilicitude e culpabilidade. E para que haja fato típico, nos crimes materiais é preciso que haja conduta, resultado, nexo e tipicidade, tá bom? Então, faltando um desses elementos, não há fato típico. Não tendo fato típico, a consequência é não tem crime. Então, a gente fica por aqui, gente, tá? E na próxima videoaula, a gente retoma estudando o elemento do crime antijuridicidade, também chamada de ilicitude, o segundo elemento do crime. Tá? Então, a gente ainda vai levar mais 2 aulas falando sobre teoria do crime, uma com o segundo elemento, uma com o terceiro elemento, para depois tratar dos outros institutos que a ementa ainda traz para a gente, tá bom? Dos artigos. À medida que a gente foi estudando, eu fui dizendo a vocês, citando os artigos que a gente já trabalhou, e a gente já trabalhou grande parte deles, a gente só tem para trabalhar alguns artigos salteados que a gente vai fazendo isso nas próximas aulas, tá bom? Então, bons estudos, obrigada pela atenção, estou à disposição para o que precisarem, tá? Para eventual sanar eventuais dúvidas. Um beijo, bom fim de semana, fiquem com Deus.